Mais um dia de treino no CT Moacir Barbosa. O Vasco segue se preparando para enfrentar o Fortaleza na semana que vem pelo Brasileirão. E o técnico Fernando Diniz tem um grande problema para esse jogo. Eu vou trazer isso aqui para você, amigo, algo que vem tirando o sono do treinador. Nem tudo são flores, amigo vascaíno. E falando, inclusive, em flores, nesse Fala Gigante você também vai ver Roger Flores falando sobre o seu sentimento pelo Cruz Maltino, o comentarista do Grupo Globo. E quando você liga a televisão e ele está comentando, muitas vezes você até coloca no mudo, falou sobre o que ele acha do Vasco. Abriu o coração, amigo. Eu vou trazer isso também aqui a vocês, além dessas muitas outras informações, muitas outras novidades nesse Fala Gigante que chega para você na tarde desta quinta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações do nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você. Inclusive, né, a gente está aí perto de chegar à marca dos 170 mil inscritos, faltam pouquíssimas pessoas, é uma marca importante, uma marca grande aqui para o canal do Gigante Vasco. Então, se você ainda não é um inscrito do canal, se inscreva agora, ajude aí o nosso crescimento, é tão rápido, tão fácil, tão simples e ajuda demais aí o nosso trabalho. Então se inscreva, só clicar nessa palavrinha inscreva-se e já vai ajudar muito. Show? Vamos que vamos então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Fala logo sobre o nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com vocês, Fala Gigante, falando, né, sobre o que rolou nessa manhã de hoje no CT Moacir Barbosa. O Vasco da Gama, que após 2 dias de folga, segunda e terça, se representou ontem no CT Moacir Barbosa e hoje o Vasco da Gama novamente foi ao centro de treinamento para mais um dia de preparação. Diferente de ontem, o treino hoje aconteceu pela parte da manhã, assim como também acontecerá pelos próximos dias até o último dia de treino na terça, antes da viagem do elenco para o Ceará. Tá aparecendo aí na imagem, né, os momentos do que rolou nessa manhã de hoje dentro do CT Moacir Barbosa. E, inclusive, sobre o treino do nosso Vascão, né? O Fernando Diniz, ele, durante esses 2 últimos dias de treinamento, ele está observando o elenco para tentar definir a melhor escalação para entrar em campo contra a equipe do Fortaleza na quarta-feira que vem. E ele tem um grande problema, né? Que é na lateral direita. O problema por conta do Vasco ter os seus 2 laterais, os 2 da posição, à disposição das suas seleções, né? O Vasco da Gama definitivamente está muito bem servido na sua lateral direita, pois 2 atletas da posição hoje servem em seleções dos seus países. O Paulo Henrique, a seleção brasileira, está em Seul com a seleção, já o Puma Rodrigues serve a seleção uruguaia. Eles ficarão de fora aí de toda a preparação da equipe para o confronto contra a equipe do Fortaleza na quarta-feira que vem e não tem praticamente tempo hábil nenhum para chegar ao Brasil, para enfrentar, inclusive, o clube cearense no Ceará na próxima semana, né? O Brasil enfrenta o Japão um dia antes, né, do Vasco enfrentar a equipe do Fortaleza no Japão. Já a seleção uruguaia, ela também entra em campo, porém contra a equipe do Uzbequistão, cara. Um amistoso contra o Uzbequistão, lá em Uzbequistão. Então, assim, 2 lugares longe, do outro lado praticamente do mundo, né, que fará com que não tenha tempo para os 2 laterais chegarem e enfrentar a equipe do Ceará. Então, com isso, o técnico Fernando Diniz tem que, de fato, quebrar a cabeça. Hoje, a única opção de origem para o técnico Fernando Diniz utilizar é o lateral direito Paulinho.
lateral da base, que ainda não entrou em campo com o técnico Fernando Diniz, mas vem aparecendo na lista de relacionados até com certa frequência, principalmente pelo fato do Puma Rodrigues, nesses últimos jogos, ter atuado na lateral de esquerda e o Paulo Henrique, que é o titular, atuado na lateral direita. Então, o Paulinho, né, o Paulo Ricardo, ele era o reserva do Paulo Henrique e o Puma era o titular da esquerda. Então, com isso, ele vinha aparecendo com muita frequência na lista de relacionados. Em 2025, o jogador de 20 anos atuou nas 2 primeiras partidas do time profissional do Vasco no Campeonato Carioca, mas não recebeu tantas oportunidades desde então. E alterna sempre entre os treinos no time principal, entre alguns jogos no Sub-20. É um jogador que não tem muita vaga firmada e talvez esse momento possa ser a grande oportunidade dele para se firmar de uma vez por todas no time principal, né? É a hora do Paulinho mostrar o seu futebol. Teve ontem, quarta, tem hoje quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça para mostrar para o Fernando Diniz que tem capacidade para na próxima quarta-feira, mesmo com a ausência do Puma e do Paulo Henrique, ele ficar tranquilo porque o Paulinho estará ali na lateral direita. Vamos ver, vamos ficar ligado. E caso, né, durante esse período, o Paulinho não mostre segurança o suficiente para o técnico Fernando Diniz, o que pode acontecer é o Tietê entrar ali na lateral direita. Em alguns jogos o Tietê já foi até improvisado ali na posição, ele é um jogador muito conhecido pela versatilidade, né? Foi até por ali que ganhou destaque com o Cuca em seu primeiro ano no Palmeiras, em 2016, atuando como lateral direita. Chegou a atuar como lateral no Atlético, no Botafogo, no São Paulo, com o próprio técnico Fernando Diniz. Então, caso lá na próxima quarta-feira o Paulinho não demonstre essa segurança para o técnico Fernando Diniz e capacidade de estar presente no time titular contra o Fortaleza, pode ser sim que o Tietê entre ali naquela posição da lateral direita, o Vasco volte com o Hugo Moura, diferente do que aconteceu no domingo, ele entrando na zaga para a posição de volante, atuando com o Calma Barros, e o Carlos Cuesta, que já voltou a treinar com o grupo na posição de zagueiro. É outra possibilidade que o Fernando Diniz tem, né, de utilizar aí esse lateral direito sem ser um da origem, que no caso é o Paulinho, colocando o Tietê por aí. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários para você, qual seria a melhor opção, né? O certo é, o Fernando Diniz vai usar esse tempo para definir a situação. E falando, inclusive, em CT Moacir Barbosa, né? Hoje tivemos aí esse treino e hoje também tivemos no CT Moacir Barbosa a presença ilustre, cara, do Romário. Amigo, o Romário, ele foi entrevistar o Fernando Diniz para o seu canal, uma entrevista bem legal que deve ir ao ar em breve. E durante esse encontro, durante esse papo, tivemos aí um momento bem legal também que aconteceu. E durante esse encontro, durante esse papo, tivemos aí um momento bem legal também que aconteceu dentro do CT Moacir Barbosa, que foi o encontro do Romário com o Ryan, né? Duas joias da base Cruz Maltino, o Romário que é cria do nosso Vascão e o Ryan também que é um cria. Dois jogadores aí, um que já se aposentou, já fez a sua história no Vasco, já fez a sua história no mundo, marcou a história no nosso Cruz Maltino, conquistou títulos por aqui, e outro que ainda está no início da sua trajetória, mas tem um potencial tão grande, acredito eu, quanto o Romário, de fazer história também por esse mundão. Então esse encontro bem legal que aconteceu, um encontro de dois, um ídolo e um jogador que tem um potencial absurdo para também se tornar um ídolo do Vasco, dois nomes com a letra R, a mística da letra R, né, no Brasil. Sempre que um jogador nasce no futebol brasileiro com a letra R e começa a se destacar, ele costuma virar. É Romário, é Ryan, é Ronaldo, é Ronaldinho, é Rivaldo. Amigo, sempre que tem letra R, aí você vai falar, Lucas, e o Kaká? O nome do Kaká é Ricardo Jackson, mais um de letra R. Então Ryan pode ser aí o próximo jogador brasileiro com a letra R a brilhar também, né, amigo? Então, assim, algo muito legal, um encontro definitivamente muito importante que aconteceu nessa manhã de hoje no nosso CT. Te anima, amigo? Deixa aí, é claro, né, a sua opinião nos comentários. Inclusive, teve hoje até uma entrevista com o Ryan, da GE, e a gente vai trazer tudo a vocês, detalhes importantes, no nosso Boa Noite Gigante. Para fechar aqui com você esse Fala Gigante, tivemos aí, divulgado pelo Leonardo Baran nas últimas horas, um vídeo do Roger Flores, cara. Roger Flores é um comentarista do Grupo Globo que eu não gosto.
Eu não gosto. Eu não sei porque esse rapaz ainda comenta os jogos do Vasco da Gama. Já tenho birra com o Roger Flores, ó, há muito tempo. Birra não com a pessoa Roger Flores, mas com a forma com que ele comenta os jogos do Vasco. Eu acho que ele é uma pessoa completamente parcial, de forma negativa para comentar os jogos do nosso Vascão. E ele, hoje, comentou, ele, nesses últimos tempos, né, hoje em dia, ele vem comentando os jogos do Vasco da Gama. Domingo, mais uma vez, ele comentou um jogo do Vasco. E mal, completamente parcial, mostrando que o lado dele é contra sempre o Vasco da Gama, que não gosta do Vasco. Na expulsão do Lucas Halter contra o Vitória, ele disse que não era para ser expulso. No pênalti marcado a favor do Vasco, ele disse que não era para ser pênalti. E isso ficou ainda mais nítido lá naquela vez que o Coutinho contra o Botafogo pela semifinal do Campeonato Carioca pede para sair por conta de cansaço. E aí o Roger Flores fala, um jogador do tamanho do Coutinho não pode sair no início do segundo tempo, no meio do segundo tempo, tem que ficar até o final. Cara, o que o Roger Flores sabe de Vasco para dizer quando o Coutinho tem que sair ou não? Então tudo isso foi criando um sentimento ruim no torcedor vascaíno com relação, infelizmente, ao profissional. E nessas últimas horas, o Leonardo Baran, ele divulgou uma entrevista com o Roger Flores, onde ele abre o seu coração para falar sobre o Vasco. E aí, amigo, é claro, eu, Lucas, trago essas palavras aqui a você. Se liga só. Brigando contra o rebaixamento. Cara, incomoda porque nós, cariocas, nós que cobrimos o futebol carioca, a gente quer sempre o melhor, né? A gente quer sempre os times do Rio disputando as principais competições, brigando por elas, sendo competitivos. E o Vasco, eu comecei no Vasco, né? Então eu tenho um carinho muito grande pelo Vasco. Comecei com 5 para 6 anos no futebol de salão do Vasco, lá debaixo das arquibancadas, jogando com o Felipe, com o Pedrinho. Aí, no meio do caminho, os caminhos, eles continuaram no Vasco, eu fui viver outros caminhos. E graças a Deus também dei certo por outros caminhos. Mas, cara, eu tenho um carinho enorme pelo Vasco. E treinando ali, né, moleque, foram os 2 primeiros anos de futebol mesmo para mim profissional, né, já disputando campeonatos estaduais e tal, e ali debaixo da arquibancada, e a gente saía naquele alambrado ali de São Januário e via Roberto, Romário, Giovani, então aquilo ali me encantou, né, eu me apaixonei por futebol dentro de São Januário. Cara, aí depois quando eu me torno profissional ali naquela época dos anos 90, no Fluminense até o início dos anos 2000, o time que o Vasco tinha, né? Jogar contra o Vasco, a gente entrava no Maracanã e fala, cara, quem que a gente marca? Marca Romário, marca Euler, marca Edmundo. São momentos diferentes, mas estou falando nesse período, né? É Juninho Pernambucano, é Juninho Paulista, é Felipe, é Pedrinho, é Ramon, e, cara, Viola, e era uma loucura jogar contra o Vasco. E ver o Vasco nesses últimos 20 anos, cara, não é o Vasco que eu conhecia, não é o Vasco que eu me apaixonei por futebol, que me fez me apaixonar por futebol. E aí a gente imagina e quer logo essa reconstrução, né? Não só dentro de campo, mas politicamente, que o Vasco tenha paz, que o Vasco consiga trafegar, navegar com passividade, né? E consiga construir times competitivos e times que consigam chegar nas grandes competições. Esse é o nosso desejo sempre. Amigo vascaíno, então, como você viu aí, né? Roger Flores dizendo que já foi cria do Vasco. Pouquíssima gente, né, sabe disso. E pelo andar da carruagem aí, parece que quando chegou 5 anos, alguém ali olhou pro Romário, pro Pedrinho, olhou pro Roger e falou, o que o Roger, pega aí seu papel, ó, dispensado. E talvez, a partir dali, ele ficou revoltado, né? Talvez o Roger era até um torcedor vascaíno. Porque quando você vai muito novo assim para clube, normalmente você escolhe o clube que é o do seu coração. Talvez o Roger nasceu Vasco, era apaixonado pelo clube e por conta da dispensa pegou birra, né, pelo nosso Vascão. Talvez tá explicado tudo isso, né? Mas, bom, amigo vascaíno, deixe aí a sua opinião, né, nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa quinta-feira, que promete muito, cheio de informação, cheio de novidade. E já eu vou estar de volta com aquele nosso Boa Noite Gigante pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui, saudações
vascaína.